Olá, eu sou a professora Lídia e hoje estaremos estudando um pouco sobre termodinâmica. Termodinâmica que é aquela parte da física que estuda a energia térmica, o comportamento ali microscópico dos corpos ao receber uma variação de temperatura ou uma quantidade de calor. Tem algumas leis. A primeira é a seguinte: ela se relaciona com o princípio da conservação de energia. O princípio da conservação de energia lembra da frase de Lavoisier que vai dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Acontece a mesma coisa com a energia. A gente não tem perda de energia. Tem uma palavra que a gente utiliza na física chamada dissipação, ela quer representar uma transformação de um tipo de energia para outra. Tudo bem? Como equação a gente tem que a quantidade de calor, representada pela letra Q, é o tal mais o ΔU. O que quer dizer? Qual a leitura que a gente faz dessa equação? O Q, a gente lê quantidade de calor, que é dado em cal de caloria. O tal é o trabalho, que é dado em J maiúsculo de Joule. E o ΔU é a variação de energia interna, que também é dada em Joule ou Newton vezes metro. A gente faz essa leitura, tá bom? Então, sempre que um corpo ele recebe calor, a gente vai ter uma desordem aí, digamos assim, uma agitação das moléculas e por conta disso é realizado um trabalho ali. Dependendo da estrutura do material, se a gente trabalha com gás, esse trabalho vai ser a pressão e a variação do volume nesse corpo, tá bom? E você somando com a variação da energia interna, você pode calcular. Essa é a equação da primeira lei da termodinâmica. A gente tem uma segunda lei, a segunda lei vai tratar dos processos de transferência de calor. E você lembra que a transferência de calor é um processo irreversível e acontece em uma direção. Que direção? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Como já disse, é irreversível. Jamais um corpo com menor temperatura pode ceder calor para um de maior. É sempre do maior para o menor. A lei zero, chamada de lei zero da termodinâmica, ela veio complementar e ela vai tratar do equilíbrio dos corpos. E o sistema utilizado para representar esse equilíbrio é o seguinte: eu tenho um corpo A, um corpo B e um corpo C, como está representado na imagem. Digamos que o corpo A ele está à mesma temperatura que o corpo B e o corpo B está à mesma temperatura que o corpo C. Consequentemente, C está à mesma temperatura que o corpo A. E a gente tem um ciclo aí, fechou. A, B e C estão à mesma temperatura, ou seja, estão em equilíbrio térmico. Isso é chamado de lei zero da termodinâmica. E a terceira lei vai tratar dessa troca, tanto de calor como de massa, ali de transferência, em tipos de sistemas diferentes. Eu posso ter sistema aberto, em que troca tanto calor, tanto energia quanto massa. Se eu tiver um sistema fechado, eu não posso ter troca de massa, porque o sistema está fechado, apenas eu vou ter ali uma transferência de calor. E se eu tenho um sistema fechado e isolado, o isolado está representado por essa caixinha fora, aí eu nem consigo ter uma transferência de calor e nem consigo ter uma transferência de massa, tendo em vista que a caixinha ali representada isola o calor de modo que não há variação nenhuma. Então, é mais difícil estudar o comportamento de sólidos e líquidos. O material mais utilizado são os gases para fazer estudo desse comportamento em determinados sistemas. Então, vamos analisar aqui como que funcionam. Em um sistema fechado, o gás ideal pressupõe um comportamento em que envolve as seguintes grandezas: pressão, volume e temperatura. A partir daí, a gente vai ter uma definição do sistema termodinâmico. Dependendo das condições de pressão, de volume e de temperatura, a gente pode determinar, então, a condição ou o estado termodinâmico desse gás, que é o material mais utilizado em sistemas termodinâmicos, mais fácil para representar. A equação é essa aqui, ó. O U é 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. Quem é o U? A energia interna, que é dada em Joule. O N é o número de mols, o R é uma constante universal dos gases, o T é a temperatura, que pode ser dada em graus Celsius ou em Kelvin, como no sistema internacional, o P é a pressão, que pode ser dada em Newton por metro quadrado, ou ATM, a pressão atmosférica, e o ΔV é a variação do volume, lembrando que volume é em metros cúbicos. Então, nós temos essas leis da termodinâmica e a partir daí a gente define a organização ou como que está organizado o sistema termodinâmico de um gás,
tá bom? A partir das condições de pressão, volume e temperatura. No momento que altera uma, os outros também são alterados. Se você aumenta a temperatura, a pressão e o volume varia. E assim sucessivamente. Vamos verificar os exemplos? Eu trouxe duas questões aqui para você fazer a análise disso. Então, primeiro, como eu falei, o exemplo é de um gás, porque é o mais fácil para estudo. Então, a gente tem um gás que é submetido a um processo sobre pressão constante de 400 newtons por metro quadrado. Ele sofre uma redução de volume de 0,25 metros cúbicos e ele dá algumas opções. O problema é saber qual é a opção falsa. Então, a letra A diz: a quantidade de trabalho realizado sobre o gás foi de menos 100 joules. A letra B, a variação de energia interna é de menos 50 joule. A letra C, o gás recebe 250 joules de calor. A letra D, o gás recebe 250 joules de calor, cede. Na C, ele diz que recebe, na D, ele diz que cede. E a opção E, a variação de temperatura desse gás é negativa. Primeiro, observe que quase todas elas têm valores. E aí, para me dizer se é verdadeiro ou falso, eu vou ter que calcular esses valores. Então, vamos já para a opção A? Ele diz que a quantidade de trabalho realizada sobre o gás foi de menos 100 joules. Como é que a gente sabe? Lembra que na equação que passei para vocês, tem a equação de trabalho. O trabalho é quem? A pressão vezes o volume. Está aí a equação. Então, vamos aplicar na questão? A pressão vezes o volume. No problema, ele deu uma pressão de 400, você substitui. Abre parênteses, porque variação é final menos inicial. Então, eu tenho um final de 0 menos, ele dá o valor inicial de 0,25. Quando a gente vai resolver, eu vou ter que 0 menos 0,25 é menos 0,25, resolvendo parênteses. E aí, eu multiplico menos 0,25 vezes 400. Eu vou ter menos 100. Eu conservo o sinal negativo e quando multiplica o 0,25 vezes 100, vezes 400 dá 100, que é a mesma coisa que dividir por 4, tá bom? Então, você observa que o nosso valor deu menos 100, é exatamente o que ele diz na questão, a primeira opção é uma opção verdadeira. Na opção B, ele diz assim, ó, a variação de energia interna é de 150 joules. Como é que eu sei que a variação de energia interna é de menos 150 joules? Aí vamos ter que calcular novamente. Se voltarmos lá, você vai ver que a variação da energia interna, ela é a pressão vezes o volume, só que eu tenho esse valorzinho aqui de 3 sobre 2 que vai entrar na equação. Então, eu mantenho 3 sobre 2 vezes o 400, que é a pressão que foi dada, e mais uma vez o volume final menos o volume inicial, que é de 0,25. Quando eu divido 3 sobre 2 dá 1,5 e 400 vezes menos 0,25, a gente acabou de fazer no problema anterior que deu menos 100. E aí você tem somente uma multiplicação de menos 100 vezes 1,5. Menos 100 vezes 1,5 é menos 150 joules. Então, observe que a gente tem uma confirmação, mais uma vez, que a opção é verdadeira. A variação da energia interna é menos 150 joules. A opção C, ele vai dizer que o gás ele recebe 250 joules de calor. Aí eu vou lá para aquela primeira equação que foi dada na primeira lei. Aquela equação era assim, ó, quantidade de calor é o trabalho mais a variação da energia. Só que para me isolar a variação da energia, eu joguei o trabalho para o outro lado, ele estava positivo e ficou negativo. Então, vamos lá. A variação da energia, ele não deu no enunciado, porém, a gente já calculou. Observa aí na B, deu menos 150. Então, você coloca o valor de menos 150. A quantidade de calor, estamos procurando, então você conserva o quê? Menos, tem um menos da equação, e o trabalho, ele também não deu no enunciado. Porém, observe que a gente já calculou o trabalho na opção A, e ele deu menos 100. Então, substituindo aí no trabalho, nós vamos ter um valor de menos 100. Eu vou repetir o menos 150, a quantidade de calor, e aqui a gente tem uma multiplicação de menos vezes menos, que vai dar mais 100. Para isolar o quê? Eu tenho que tirar esse 100. E o 100 está positivo, eu jogo para o outro lado, ele vai negativo, ficou menos 100. E aí, para resolver, eu tenho menos 100, menos 150, então dá menos 250. Conservei o sinal ali e somei. Menos 250 joules.
Vamos ver se está correta a opção dita no problema. Ele diz que o gás ele recebe 250 joules de calor. Aí nós temos um problema. Por quê? Porque o valor deu correto, porém o sinal deu negativo. Se o sinal deu negativo, não quer dizer que ele recebe, quer dizer que ele está perdendo calor, ou seja, essa opção é falsa. Vamos analisar a D. O gás cede 250 joules de calor. Confirmou o que a gente acabou de ver na opção anterior. Tá vendo que o 250 joules aqui está positivo? Aí você pode dizer, mas está positivo, a gente calculou, deu negativo. Mas esse sinal negativo aqui está representado pela palavra ceder. Ceder quer dizer que ele está perdendo e a gente tem a representação disso por um sinal negativo. Então, confirmou, a opção é verdadeira. E a gente finaliza com a opção E. O que diz na opção E? A variação de temperatura desse gás é negativa. A variação de temperatura é proporcional ao que acontece com o calor. Então, o que aconteceu com a quantidade de calor? A quantidade de calor deu menos 250 joules, negativo. Se deu negativo, então a gente confirma que a variação de temperatura também é negativa, porque ela é proporcional à quantidade de calor. Então, resolvemos aí o primeiro exemplo. A opção que estava errada, ou seja, a opção falsa, era a opção C. Exemplo 2. Ao receber uma quantidade de calor Q igual a 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema, antes de receber calor, era 100 joules, qual será a energia após o recebimento? Então, sempre que eu tenho um corpo e ele recebe calor, eu tenho uma variação da energia interna. Se ele está recebendo essa energia, é para ela aumentar o valor dela. Tendo em vista que isso é proporcional à variação de temperatura. Aumentou o calor, aumenta a temperatura. E também a energia interna. Então, o que acontece? Se ele receber o calor, quanto que é o valor final da variação da energia nesse sistema aí? Primeira coisa, tira os dados da questão. Ele deu um Q de 50 joules, quantidade de calor. Ele deu o trabalho realizado, que é 12 joules. Ele deu a energia interna do sistema de 100 joules. E nós vamos utilizar a equação da quantidade de calor, que é o trabalho vezes a variação da energia interna. Lembre-se, ele deu um valor de energia interna, porém, na equação ele tem variação de energia interna, quer dizer, final menos inicial. Ele deu um valor e o outro a gente vai procurar depois que ele recebe calor. Então, vamos substituir na equação. A quantidade de calor deu 50, o trabalho 12 também foi dado, mas a energia a gente tem final menos inicial. Ele deu o valor de início, que era 100, e o final é justamente o que estamos procurando. Qual a energia depois de receber calor? Então, eu vou manter o valor de U. Para isolar o U, primeiro eu tenho 12 ali, eu vou tirar ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, eu vou ter 50 menos 12. E do outro lado, U menos 100. O 50 menos 12 dá 38. E mais uma vez, se eu quero isolar o U, eu tenho que tirar o 100. E para tirar o 100, eu jogo ele para o outro lado, para o outro membro. Ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo. E aí eu vou somar 100 mais 38, eu vou ter um U final, ou seja, uma variação de energia interna, uma energia interna final de 138. Então, o que a gente pode concluir nessa questão? Tem um corpo com uma determinada quantidade de calor, tendo em vista que todo o corpo ele tem uma quantidade de calor específica em relação a ele, e ele vai receber mais uma quantidade de calor. Obviamente que estará realizando um trabalho ali quando ele recebe essa quantidade de calor. Ele tinha uma energia. O problema é saber qual a energia quando ele recebe mais calor, ou seja, qual a energia final dele, tendo em vista que ela vai variar. Então, a energia final aí deu 138 joules. Essa foi a nossa aula de termodinâmica. Lembre-se que a termodinâmica tem 3 leis e mais a lei zero. Primeira lei, segunda lei, terceira lei e a lei zero que trata ali do equilíbrio entre os corpos. Lembre-se de acessar a plataforma Eduque para ter acesso às outras questões e praticar um pouco mais. Até a próxima aula.